Artigo acadêmico multidisciplinar. Painel multissensorial eletrônico. Mas por que a gente teve essa ideia de realizar esse projeto e quais impactos ele pode ter na vida de crianças com necessidades especiais? Bom, ao nascer, a criança ela dispõe de neurônios prontos para o desenvolvimento em função dos estímulos sensoriais. Assim, os primeiros anos de vida dela marca a época em que se pode ter a capacidade de reorganização das funções do sistema nervoso, sendo determinantes para o estabelecimento de como o indivíduo observa e processa as informações de sua vida. Os mais variados estímulos, como por exemplo as sensações recebidas pela visão, audição, olfato, tato e paladar, permite de uma certa forma a construção desse desenvolvimento neural. Com isso, percebe que em situações com crianças com comprometimento intelectual, como no transtorno de espectro autista, o TEA, e na síndrome de Down, o cuidado e as adaptações nesse processo de interação com o mundo são fundamentais para que se construa uma capacidade de entendimento sensorial apta a lidar melhor com as atividades cotidianas, de forma que esses indivíduos possam adequar melhor à sociedade e possuir maior grau de independência. Essas variações de sensibilidade podem fazer com que alguma particularidade sensorial possa ser mais ou menos intensa, afetando a forma com que o cérebro sente essas experiências de forma vívida ou não. Em suma, o desenvolvimento de dispositivos e estratégias de ensino psicomotor que sejam lúdicos e multissensoriais se mostra uma importante etapa nessas específicas formações infantis. Aliando essa percepção com o trabalho multissensorial, se torna possível relacionar aspectos gerais do cotidiano, como as sensações primárias da criança, possibilitando um processo plural e diverso, sem perder o apoio necessário para as crianças com deficiências intelectuais. O objetivo do projeto é a criação de um painel multissensorial eletrônico que possa atender às necessidades da Escola Vovó Clarice, no município de Montes Claros, contribuindo com o desejo da escola de se ter uma sala multissensorial. A Escola Vovó Clarice faz parte da Fundação Clarice de Albuquerque, que é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que atende pessoas com deficiência nas áreas de educação, saúde e assistência social. O painel em questão é um projeto assistivo que visa integração sensorial construída a partir de materiais doados, comprados, reaproveitados ou criados através de meios tecnológicos, como, por exemplo, a impressora 3D. Apesar de existirem alguns painéis no mercado, eles são normalmente de uso individual e apresentam custos que podem se tornar inviáveis para uma entidade filantrópica, possuindo apenas algumas funções mecânicas ou lâmpadas simples acionadas por interruptores. Em vista disso, esse projeto visa a construção de um painel multissensorial que seja de uso coletivo, sendo capaz de cobrir os aspectos de interligações de sentidos e capacidades cognitivas das crianças. O mesmo será mantido por doações e com a qualidade e funções necessárias para a aplicação do trabalho de ensino desejado pela instituição escolhida. Esse é o nosso painel e a sua base consiste basicamente em duas placas de madeira. O painel frontal foi utilizado para colocar as partes lúdicas, sendo algumas delas os números, engrenagens e luvas. Já o painel do fundo foi utilizado com o objetivo de fixar os objetos e como uma forma de contenção para o circuito de iluminação e circuito eletrônico utilizado no painel multissensorial. Em nosso painel, utilizamos materiais como EVA, motores de vibração, botoeiras, cabos e peças feitas em impressoras 3D. As peças impressas foram usadas em duas situações. A primeira consistia em um conjunto de engrenagens com o intuito de ilustrar a transferência de movimento para as crianças. A segunda situação na qual as impressões foram utilizadas foi para construir uma gangorra.
4 peças de impressoras 3D devem ser encaixados em uma placa feita em corte a laser e após o encaixe dessas peças é liberada uma quinta peça também impressa que desce em zigue-zague. As letras, números e desenhos são uma forma de complementar a parte lúdica necessária pela instituição. Além disso, foi inserido um brinquedo que emite sons de animais, números e letras. Foi usado também uma fibra ótica com LED, permitindo a alternância das cores nos fios da fibra, explorando quando as cores chamam a atenção das crianças. No painel também existem luvas com diferentes texturas, colocadas sobre botoeiras que, ao serem acionadas, partem um motor de vibração. Ademais, foi projetada uma iluminação com fita LED RGB com diferentes padrões de cores. Para a realização do projeto, foram utilizados materiais reciclados e doações. Para a construção do painel aqui apresentado, foram gastos aproximadamente R$ 150. Contudo, inserindo os valores da fita de LED e do Arduino que seria utilizado para o controle de alguns sistemas, o valor total gasto neste painel foi cerca de R$ 400. O desenvolvimento do painel foi separado em parte elétrica e não elétrica. Na parte não elétrica, foram realizados módulos da gangorra, com blocos de encaixe, as engrenagens e a decoração, que consiste em figuras lúdicas, como letras, números e outros. Para a gangorra, as peças foram feitas por impressão 3D, os encaixes foram feitos por corte a laser, e o suporte de caminho do cilindro foi feito com blocos de madeira. Quando todas as peças são devidamente encaixadas, a gangorra amarela se move no sentido anti-horário, empurrando a azul no sentido horário, permitindo que o cilindro desça e percorra o caminho dos blocos de madeira. A frente desse módulo é feita de plástico PET transparente, de forma a permitir a visualização de todo o processo. Já as engrenagens são feitas de forma a dar um entendimento da questão de transferência de movimento. Girando só a engrenagem, as crianças podem perceber que as outras também irão se mover. Entender essa questão de transferência de movimento é muito importante para o desenvolvimento psicomotor, e fazer isso de maneira manual pode ser de grande ajuda para o desenvolvimento dos usuários do painel. Por fim, a decoração é realizada para complementar o painel e dar a ele um caráter mais lúdico e escolar, de forma a ambientá-lo ao local que ele vai ser utilizado. O funcionamento da gangorra pode ser visto a seguir. A parte elétrica do painel foi projetada para possibilitar uma maior quantidade de interações em um menor custo. Escolheu-se trabalhar com luzes, vibrações e sons por serem facilmente controlados e alimentados. Planejou-se adicionar no painel uma fita de LED, uma fibra ótica iluminada por LEDs, um brinquedo capaz de reproduzir sons de animais, letras e números, um conjunto de LEDs controlados para ser adicionados na gangorra e um conjunto de motores de vibração também controlados para serem adicionados nas luvas de diferentes texturas. A fita de LED foi comprada pronta, necessitando somente da instalação e programação junto com o controlador. Porém, nos testes finais, ela apresentou problemas em 2 de suas cores. Como ela precisou ser substituída, o prazo para a chegada do novo produto não bateu com o prazo dos testes na escola, sendo necessário deixar a instalação da fita para um momento posterior. O primeiro circuito construído foi uma fibra óptica iluminada com LEDs. Uma grande parte dos produtos multissensoriais possuíam a fibra óptica, já que ela estimula não só a visão, com as luzes dos LEDs, aparecendo ao longo e principalmente ao final da fibra, mas também o tato, já que a criança poderia pegar nos fios. Para o brinquedo com sons, planejava-se desmontá-lo e redistribuir os botões, facilitando o contato das crianças. Porém, o produto era formado por uma única placa, o que dificultava a separação e redistribuição das partes. Dessa forma, optou-se por deixar o brinquedo como estava,
para disponibilizar essa função na versão inicial do painel, procurando uma alternativa em um momento posterior. O segundo circuito construído foi uma placa de circuito impresso que receberia o sinal da gangorra, sinalizando que a peça estava em queda, e enviava ao Arduino. O controlador iria randomizar as formas de ativar os 6 LEDs conectados, criando um padrão diferente a cada momento que o sinal chegasse. Nos testes iniciais, a placa funcionou corretamente e o código criado conseguiu ativar todos os LEDs, como esperado. Porém, no teste final, os LEDs não estavam sendo acionados corretamente. Os possíveis problemas encontrados foram a má qualidade da fonte de alimentação utilizada ou o não aterramento das outras conexões do Arduino. Assim sendo, a placa com os LEDs da gangorra também foi deixada em aberto para possíveis atualizações e posterior instalação. Por fim, o último circuito produzido, também uma placa de circuito impresso, recebe a atenção de uma fonte e alimenta um motor de vibração ao pressionar um botão, debaixo de uma luva com diferentes texturas. Inicialmente, planejava-se que esse controle fosse feito pelo Arduino, mas pela baixa corrente de saída e a incapacidade de adicionar duas luvas paralelamente, substituiu-se pela placa, que já alimentava as luvas diretamente. Dessa forma, o circuito funcionou como planejado e liberou as portas do Arduino para tarefas que precisassem de um controle mais definido. Bem, quando o painel foi levado para a instituição Vovó Clarice de Albuquerque para ser testado, ele foi recebido de uma forma muito positiva, tanto pelos professores quanto pelas crianças. Eles demonstraram muito interesse e ficaram super entusiasmados, querendo usar o painel e tudo mais. Enquanto eles utilizavam o painel, foi possível perceber várias melhorias que poderiam ser feitas. E conversando com os professores, eles deram várias dicas, várias ideias do que poderia ser melhorado. Porém, do jeito que o painel está hoje, ele já contribui muito para o desenvolvimento de crianças com autismo e síndrome de Down. Na conclusão do projeto, notamos que houve o desenvolvimento das habilidades dos próprios alunos que desenvolveram o painel, porque nós tivemos que utilizar impressora 3D, laser, fazer placas circuitadas. Isso contribuiu muito para o conhecimento desses alunos. Além disso, os painéis superaram os que já existem no mercado e é um projeto que tem um elevado potencial de evolução. Para finalizar, eu trouxe uma frase que diz o seguinte: as crianças especiais, assim como as aves, são diferentes em seu voo. Todas, no entanto, são iguais em seu direito de voar. E isso vai muito de encontro com o que os professores da instituição Vovó Clarice diziam constantemente para a gente, que as crianças que não possuem nenhum tipo de deficiência, elas mesmas vão atrás dos estímulos visuais, auditivos, e as crianças que possuem algum tipo de deficiência ou transtorno, é preciso que esses estímulos sejam levados até elas. E esse é o objetivo do nosso projeto, fazer com que esses estímulos sejam levados de uma forma lúdica, atrativa até essas crianças. Esse é o nosso projeto e eu espero que tenham gostado.